Boa noite, pessoal. A gente está iniciando aqui hoje mais uma live sobre não monogamia. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga e sexóloga Marina Roth. Além disso, além de ser psicóloga e sexóloga, ela também escreveu um livro chamado O Manual Mínimo do Casal Swing. Ela também é idealizadora do primeiro curso para casais liberais do Brasil e da Semana Liberal, além de ser CEO da Casa Z, que é um espaço de conscientização da sexualização. O tema da nossa live vai ser o empoderamento sexual feminino. Ela dá esses cursos, então ela ajuda muitas mulheres a resgatarem, né, a sua própria potência sexual. E já já ela está entrando aí para a gente bater esse papo. Eu estou convidando ela aqui. Às vezes o Instagram, às vezes não é sempre que ele mora, mas mora entra. Só que aí às vezes entra e tá com a câmera de trás, tá vendo? Oi, É Marina, tudo verdade. bom? Você tá me ouvindo? Eu acho Oi, que você tava com a agora câmera de foi. trás. Boa noite, então, Marina. Boa noite, Seja muito Felipe. bem, tudo jóia. Seja muito bem-vinda aqui à nossa página, Não Monogamia Responsável. Quero te agradecer por você ter aceitado o convite. E hoje, então, nós vamos falar sobre esse tema da não monogamia e o empoderamento sexual feminino. Eu Sim. entendo pelo que eu vi do seu trabalho, eu entendo que você trabalha, né, com esses cursos que você dá, essa semana liberal, esse espaço de conscientização da sexualidade. Eu imagino que você ajude muitas mulheres de alguma forma a resgatarem o seu potencial sexual, né, ajudarem elas a. Não, imagino que não só mulheres, né, mas como você é mulher, você é um exemplo, então, de alguém que pôde desenvolver bastante isso dentro de você. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, para a gente poder começar a falar sobre esse tema. Bom, boa noite a todo mundo que está entrando na live, sejam super bem-vindos também. Boa noite, Felipe, obrigada, viu, pelo convite. Eu já acompanhava a sua página de alguns tempos atrás, né? Mas assim, nunca tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente. E o meu trabalho, ele começou Ele começou assim pela vida, sabe? Sabe aquelas coisas que você não programa e acaba trabalhando com isso? Porque você se encontra naquele negócio? Sim, sim. Sei Foi como mais é. ou menos isso, né? Eu, na verdade, a minha profissão inicial é música, tem nada a ver, né? Então, Você é desde músico. que eu era pequenininha, eu tinha assim muito contato com música, muita facilidade com piano, canto, né? E eu tinha certeza que a minha profissão para o resto da vida seria essa, seria alguma coisa na área de música. Acontece que, gente, nós vivemos, né? A vida passa, casei, tive filhos, entrei em depressão pós-parto. E a partir disso, eu fui descobrindo a psicologia e fui me encantando com a psicologia, né? Com a mente, com os processos, os comportamentos. E aí eu pensei assim, caramba, eu vou ser psicóloga. Fiz uma transição de carreira, né? Eu estudei a psicologia, fiz as especializações, isso já tem mais de 10 anos. E no meio dessa transição toda, eu me descobri sexualmente. Aliás, me redescobri sexualmente Hum, falando, né? E esse processo de redescobrimento foi muito importante na minha vida, porque ele trouxe uma compreensão que eu não tinha antes sobre a sexualidade da mulher, principalmente, né? O quanto nós, mulheres, somos aprisionadas pela sociedade. Eu não sei nem se a sociedade tem uma culpa tão grande assim, né? Ou se a gente hum, simplesmente está seguindo a história, seguindo o ciclo da história, o rumo, né, que está sendo escrito.
E a gente acaba nascendo nessa linha histórica e Uhum. se permite ser aprisionada através dessas coisas, né? Então, o fato de eu trabalhar com sexualidade hoje, especificamente para mulheres, tem tudo a ver com a minha história de vida. Porque eu tive que trabalhar numa libertação de tabus, numa libertação de conceitos, aliás, preconceitos, sabe? E principalmente em uma autoaceitação sobre o meu corpo, sobre os meus desejos. Uhum. E isso eu senti que foi essencial para que houvesse essa ruptura e houvesse essa liberdade. Ótimo, muito bom. É bom conversar com pessoas que têm, que não são só teóricas, né, mas que de fato viveram aquilo que elas estão falando, né? Isso dá muito mais autenticidade. E é exatamente sobre esse tema que eu quero conversar com você. Aliás, eu não contei até o motivo pelo qual eu ter te convidado, mas semana passada eu estava fazendo uma live sobre sexualidade com o Renan Carvalho. Ele escreveu um livro chamado Sexualidade Nua e Crua, e de repente, em algum momento, apareceu nos comentários ali. Ah, por favor, chama uma mulher para falar sobre isso. Porque a gente estava falando muito sobre a sexualidade feminina, a gente estava falando da história da sexualidade, como de fato a mulher foi castrada, né, foi reprimida, ela foi roubada da sua sexualidade, né, ela foi assaltada mesmo. E aí a gente falando sobre isso e uma mulher falou assim, ah, convida uma mulher para falar sobre isso também, que é legal ver isso do ponto de vista da mulher. Então, de fato, é um fato que a mulher foi durante séculos ou milênios até muito reprimida sexualmente e a sexualidade dela ficou a serviço de outras pessoas ou que não ela, né? É, E eu acho que esse trabalho de resgate da sexualidade, empoderamento sexual feminino, passa por aí, passa por esse processo da mulher poder se apropriar da sua sexualidade a seu serviço, a seu prazer, para o seu desejo, não para servir o marido, a família, a igreja, a sociedade, a cultura, mas ela usar a sexualidade para o seu próprio prazer, para o seu próprio desenvolvimento. E aí, eu, por acaso, estava lendo uma revista essa semana, uma revista dessas nacionais, e aí estava uma matéria sobre um movimento que eu nunca nem tinha ouvido falar, que se chama Red Pill. ah, Não sei se você já ouviu falar do mesmo Red Pill. E aí me chamou muita atenção, porque eu não conhecia, mas me chamou a atenção a extensão que esse movimento já ganhou o mundo afora, né? Tava dizendo lá que essa hashtag Red Pill já alcançou 44 bilhões de visualizações. Aqui no Brasil, o principal representante é esse tal de Thiago Schultz. E só o material que ele produz tem mais de 20 milhões de visualizações. E esse movimento parece ser uma tentativa de reverter todo esse avanço que as mulheres vêm conquistando arduamente, né? E colocar arduamente nisso. E de alguma forma parece que tem um grupo de homens que estão resistindo a um movimento reacionário. é. Então, quando você vai na página desse Thiago Schultz, você vê algumas falas tipo assim: a mulher de valor se adapta ao estilo de vida do homem. Hum. O propósito do homem está sempre acima do propósito da mulher. O polo natural é o homem como líder e a mulher como liderada. O homem está muito mais feito para o sexo do que a mulher. Então, essas falas e todo esse movimento ilustra muito bem o que foram esses últimos milênios, né, de repressão sexual à mulher. O homem sempre querendo se manter num lugar de privilégio e usando a sexualidade da mulher a seu serviço. Uhum. E quase que expropriando ela da própria sexualidade. E o que a gente vê agora é esse movimento de resgate, e eu vejo que você trabalha com isso. Então eu queria saber como que você está ajudando essas mulheres. Eu vi também agora uma estatística alarmante até, de que 40% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Então logo a mulher que tem um potencial assim orgástico gigantesco,
ela está sendo privada desse aspecto que é tão essencial, né, na nossa vida. Então, como é que você tem ajudado essas mulheres a resgatarem-se, a reapropriarem dessa própria potência sexual? Olha, Felipe, a gente trabalha em várias áreas, né? Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com casais, e eu e o meu marido, a gente trabalha especificamente com casais, né? Por que que a gente faz isso? E a gente trabalha mais especificamente na, na orientação para abertura de relacionamentos. Eu vou voltar um pouquinho na nossa história para vocês poderem entender por que que a gente trabalha com isso, né? E aí eu já vou aproveitar e responder também a tua pergunta, porque tem tudo a ver. Para mim, ser bem sincera, toda essa questão de liberdade sexual feminina, o Red Pill e esses tabus, essa castração em torno da mulher, tem muito a ver com a religião. E é por isso mesmo que se tornam temas extremamente políticos e temas que as pessoas acabam se dividindo em suas posições, acaba atraindo muitas pessoas para o lado do Red Pill, porque se você tem a religião dando embasamento para isso, né, você Sim. tende a entender que aquilo ali é o correto e o outro caminho seria um caminho errado. Então, a religião, ela traz muito dessa questão de submissão da mulher, de o homem tem que estar à frente da família, o homem é o cabeça, o homem que, né, tá ali sempre à frente, enquanto a mulher fica simplesmente a serviço da casa, a serviço da família, a serviço do marido e dos filhos, né? Eu falo isso porque eu fui criada numa religião muito fechada, muito tradicional. Desde que eu nasci, eu participei dessa religião até pouco tempo atrás. Então, eu vivi muito na minha vida dentro disso. Eu me apropriei desses conceitos todos como corretos na minha vida, sabe? Eu fui criada para não trabalhar fora, vamos colocar dessa forma, né? A minha educação desde criança, inclusive na escola, que era uma escola da rede, enquanto os meninos iam aprender a fazer uma barraca, a fazer fogo, dar nó, as meninas ficavam costurando, as meninas iam fazer tricô, crochê, sabe? Então, eu cresci nisso. Eu nasci nesse meio. E eu sei muito bem como é que funciona, né? Tanto é que quando eu me casei super nova, me casei com 21 anos, eu tinha certeza que o meu futuro seria, tipo ali, uma dona de casa. Eu vou criar meus filhos, vou ficar em casa, eu vou cuidar do meu maridinho, sabe? Era esse o meu ideal de vida. E quando os meus filhos nasceram, a primeira coisa que eu e meu marido decidimos, como se fosse a coisa mais natural do mundo, era que eu deixaria de trabalhar para ficar só em casa cuidando dos filhos, ou seja, submissão total. Eu não teria um salário, eu não teria uma conta bancária, eu não teria como sair de casa, e tudo isso eu estava muito feliz e estava muito realizada dessa forma, sabe? A estrutura monogâmica perfeita. Então, né, fiquei o quê? Eu acho que eu fiquei uns 7 anos sem trabalhar. Só mesmo cuidando de casa, cuidando dos filhos. E foi justamente nessa hora que veio a depressão. Foi nessa hora que eu comecei a entender por que é que eu não poderia, eu não era uma pessoa feita para ficar em casa. Não era uma pessoa feita para simplesmente trabalhar ali fechadinho, com filhos, com marido e tal. Eu era uma pessoa, né, mais que palavra poderia usar? Uma pessoa que vá à frente, né? Que toma à frente. Isso.
exatamente. Essa era a minha estrutura, mas eu não sabia disso, né? Eu nunca nem fui atrás disso. A gente só vai vivendo e vai deixando a vida levar. Quando a gente vê, a gente já está no buraco lá. Bom, enfim. E aí, foi a partir disso que eu comecei a conversar com meu marido e a gente foi mudando as nossas estruturas, fomos mudando os nossos pensamentos. A gente começou a procurar opções de sexualidade diferentes na nossa relação, né? Nós começamos a conversar entre nós, olha só, porque até então, eu e o meu marido, nós não conversávamos sobre sexo. Às vezes ele me perguntava assim, escuta, o que você está pensando? Você já pensou em fazer sexo a três? E sabe o que eu respondia para ele? Eu falava assim, não fala nada que você está me atrapalhando. Eu não quero que você converse comigo na hora do sexo. É silêncio total. Era isso que eu respondia para ele. Porque eu não tinha nem o pensamento voltado para o sexo, sabe? Bom, enfim. Fomos mudando isso aos poucos. Ele foi conversando comigo. E ele foi falando assim, não, mas você pode falar para mim o que é que você está pensando? Eu acho interessante. E ele começou a também falar coisas que ele estava pensando, algumas fantasias que ele tinha. E através dessa nossa pequena abertura sobre fantasias, nós começamos a visitar baladas liberais, casas de swing. E a gente foi abrindo a nossa cabeça e abrindo a nossa vida para outras experiências sexuais. Sim. Né? E aí, a partir disso é que eu comecei a ter algumas lembranças. Felipe, olha que interessante. Eu comecei a lembrar que, quando eu era criança, eu pensava em sexo. Eu comecei a lembrar que, quando eu era adolescente, eu pensava em sexo. Né? E não só pensava, como eu gostava. E eu achava aquilo muito prazeroso. E essas lembranças foram voltando, foram vindo assim para mim. E eu fui me dando conta de que eu era uma pessoa sexual, eu fui me dando conta do meu corpo, eu fui me dando conta dos meus desejos, e não só me dando conta, mas eu fui aceitando tudo isso. E acho que esse é um passo importante e um passo decisivo para as mulheres. Vocês precisam aceitar que vocês são sexuais. Porque às vezes a gente até tem os pensamentos, sabe? Nós mulheres, né? Eles vêm para nós, olha, já pensou você com mais duas pessoas, ou sei lá, você numa banheira de champanhe, sabe? Umas coisas assim que dão prazer. E ao mesmo tempo, você corta esse pensamento prazeroso automaticamente. Por quê? Você foi acostumada a sempre, né, acreditar que prazer não é bom. Você foi ensinada, né, a entender que você não pode ter prazer. Que falar de sexo é um absurdo. Que gostar de sexo é só para mulheres que não têm valores nenhum, sabe? Então, a partir disso, eu comecei a entender que não era bem assim, que não era bem essa a verdade que eu estava vivendo, nem na minha vida pessoal, nem no meu relacionamento. Pelo contrário, eu comecei a ficar tão mais feliz. Né? O meu relacionamento com o Márcio, gente, foi assim, de 0 a 100, muito rápido. A gente começou a se conversar mais, a gente começou a se divertir mais. E olha, essa abertura, gente, só para vocês terem uma ideia, ela aconteceu quando nós tínhamos de 7 a 8 anos de casamento monogâmico. Então, nós vivemos um período na monogamia bem tradicional, e a partir disso a gente começou a fazer a transição. Essa transição durou uns 3, 4 anos, que é o momento em que você está pensando em outras pessoas, você começa a ter as fantasias, sabe? E você começa a questionar, porque esses questionamentos vêm sempre. Será que é certo?
Será que é errado? Principalmente para mim, que era uma mulher assim, muito religiosa, né? Eu me perguntava, mas, gente, a religião sempre diz que isso é errado. Eu sempre ouvi É. dizer que eu não posso falar, que eu não posso ir, que eu não posso viver, que eu não posso sentir nada. Como é que agora eu estou fazendo tudo isso? Eu estou me divertindo, eu estou vivendo, estou sentindo e, pior, eu estou feliz. Então fica uma contradição muito grande na cabeça da mulher, né? Eu posso, quer dizer, eu não posso, mas eu estou tão feliz. Quer dizer, eu não posso ser feliz, mas eu quero ser feliz. Então, gente, são muitos questionamentos. E é nessa parte desses questionamentos que entra o meu trabalho. Geralmente, as mulheres que vêm me procurar para atendimentos, elas estão justamente nessa fase. Eu posso, eu não posso, eu quero, mas eu não sei se eu devo. E aí a gente vai trabalhando com elas justamente essa troca de pensamentos automáticos. Vamos revisitar ali, né, as tuas crenças. O que é que você acredita? Como você foi ensinado a acreditar? E como é que você acredita hoje? Porque aquilo que a gente começou a acreditar lá quando a gente nasceu, né, Felipe? Desde que a É. gente nasce, que a gente já vem, que os pais já vêm trabalhando nas nossas crenças aqui. E então, gente, vamos falar sinceramente. Eu tenho 45 anos hoje. Há 45 anos, eu pensava completamente diferente do que eu penso hoje. As coisas que eu acredito hoje são completamente diferentes das coisas que eu acreditava lá atrás. Então, Uhum. periodicamente, é importante que a gente faça essa ressignificação das nossas crenças, das nossas vidas, das nossas experiências, para que a gente consiga tirar o peso dos ombros, né? Tirar toda essa bagagem que a gente traz e ficar mais leve, colocar coisas novas na nossa vida. Falei demais, Eu né? diria até que eu diria até que é importante, eu acho que até crucial que a gente consiga fazer um exercício de distinguir o que é de fato a nossa verdade e o que é de fato que a gente pegou emprestado, né? A gente Uhum, pegou emprestado da religião, pegou emprestado da família, da cultura, da escola, mas será que isso realmente representa aquilo que eu acredito? Eu vejo que as uhum, pessoas têm dificuldade de, de, de diferenciar o que é realmente que elas acreditam e o que é realmente que disseram que ela tinha que acreditar. É difícil fazer essa distinção. Isso que você está chamando de ressignificação, né? Então, por uhum. exemplo, falando de monogamia, que é o tema da minha página, né? As pessoas aprenderam que o correto é ser monogâmica. A religião, ela colocou muita ênfase, muita condenação ao que se chama de adultério. Então, adultério, essa palavra adultério ganhou uma carga emocional muito profunda, está muito enraizado na cabeça das pessoas. Então elas entendem, a gente chama, alguns chamam de adultério, outros chamam de traição, mas todos de alguma forma internalizaram esse conceito de que se eu estou com alguém, eu tenho que ser exclusiva desse alguém. Isso é uma crença. Nem toda crença que a gente tem é verdade. Isso é uma outra questão. A gente precisa aprender a diferenciar o que que é crença e o que que é verdade. Porque crença, você pode ter qualquer uma. Mas acho que a melhor forma de dizer isso é não necessariamente o que eu acredito é real. Eu posso acreditar em várias coisas e essas coisas não serem reais. Então a Exato. gente precisa como que questionar as próprias crenças. Esse é um exercício assim que ele é muito necessário, mas é um pouco difícil porque de alguma forma as nossas crenças elas meio que estruturam o nosso psiquismo, né? Então, mexer com essas crenças é quase como se fosse abalar os alicerces da nossa estrutura psicológica. Então, as pessoas elas Sim, têm medo de fazer esse questionamento. E é por isso que elas acabam também rechaçando qualquer pessoa que faça esse questionamento, porque de alguma forma essas pessoas acabam passando como sendo uma ameaça para elas, né? Porque se você fez, se você mudou suas crenças, significa
que eu também poderia mudar a mim. Então, acho que de alguma forma o diferente, a pessoa que consegue pensar fora da caixinha, ela acaba ameaçando as outras pessoas que ainda estão presas dentro daquela caixa, né? Com Por certeza. exemplo, agora quando eu estava divulgando a live, é muito comum que venha isso, né? Venha um comentário clássico. Ah, ou seja, vai, vai ensinar a ser puta, né? Porque eu estava falando de empoderamento sexual feminino, tudo isso. Aí um homem sempre é um homem, claro, né? Vai ensinar a ser puta. Isso vai abrir, vai levar para o caminho da putaria. Então, todas essas são crenças que as pessoas trazem e elas têm uma certa dificuldade de se afastarem, de ganharem uma distância para olhar um pouco de fora. O que que eu estou falando? Eu estou reproduzindo o discurso de quem? Esse discurso é meu, né? É uma coisa que eu formulei ou eu aprendi com alguém e estou só reproduzindo, né? A gente Uhum. meio que terceiriza a nossa visão de mundo. Sim. A gente terceiriza para outras pessoas. Então, eu imagino que o seu trabalho vai nesse sentido de ajudar as pessoas a começarem a pensar por elas mesmas, chegarem às próprias conclusões, né? É, exatamente. Porque, como a gente estava dizendo, o empoderamento, ele é justamente se apossar, se apropriar daquilo que você é, daquilo que você, né, daquilo que quem é você, sabe? E muitas mulheres já têm isso muito claro, que é a questão de ser, de repente, dona de casa, de cuidar de filhos. E elas são muito empoderadas nesse papel. Eu conheço uma pessoa assim, de verdade. E ela não deixa a desejar para nenhuma líder de partido político, de nada. É uma pessoa muito empoderada. Agora, como você disse, as pessoas tendem a levar a questão do empoderamento sexual sempre para o lado pejorativo da coisa. Porque quando se fala tanto em empoderamento quanto em liberdade sexual, a ideia que se tem é da promiscuidade. A mesma da não monogamia, né? Ah, se você abre, se você tem essa abertura, quer dizer que você vai fazer com todas as pessoas do mundo que você encontrar pela frente, né? E não é, né, gente? Mas, como você disse, Felipe, falta um pouquinho de parar para pensar, de parar para entender de novo como é que isso funcionaria, sabe? Porque, vamos lá, mesmo que se a gente olhasse, mesmo se a gente fizesse no sentido literal da palavra, vou ficar com todas as pessoas que eu encontrar pela frente. Não dá, é impossível, sabe? Mas o fato é que a gente tem a vontade, a gente tem a liberdade. Quando a gente fala em liberdade sexual, a ideia é que você não precisa ficar preso a um conceito. Eu acho que na minha cabeça vem muito essa questão de conceito. Não é porque que eu sou não monogâmica, por exemplo, que eu vou ficar com todas as pessoas. Eu vou ficar com as pessoas que eu quiser. E aí entra o empoderamento, a minha liberdade de escolha, né? Com quem eu quero ficar? Eu quero ficar apenas com uma pessoa, mesmo sendo não monogâmica? Eu quero ficar com 10 pessoas? Eu quero ficar com todas as pessoas do mundo? Tudo bem, tudo depende de como eu estou me enxergando, de como eu sou, como eu estou me apropriando. Sim, é justamente a questão da liberdade de escolha, né? Você poder escolher. Você pode até ficar só com uma pessoa, mas desde que seja por escolha e Exato. não por medo, não porque você acha que você vai para o inferno, não porque você acha que é um pecado, mas você escolhe né? Você fez essa escolha porque você percebeu que fazia sentido para você e era o que de fato você queria, mas você tem que ter a liberdade de escolha, tem que ter opções. Se você só teve aquela opção, a gente não pode falar de liberdade de escolha. Porque só foi te dado uma opção, então como é que você vai falar de escolha? É Escolher isso, pressupõe ter mais de uma opção. Então eu posso é transar isso. só com uma pessoa, eu posso transar só com, enfim.
posso transar com quem eu quiser, eu posso transar só com pessoas que eu tenha conexão emocional, ou não, eu posso ter um fetiche que eu quero transar com pessoas que eu nem não sei o nome, com desconhecidos, mas você está escolhendo o seu caminho. Isso é que a gente fala que é assumir as rédeas, né, da É, própria vida. é. Você está dando a direção baseado naquilo que vai te realizar, que vai te saciar, que vai te fazer feliz, né? Uhum. Então, mas tem esses preconceitos, né? Na minha página eu recebo o tempo inteiro essa mensagem. Ah, Ah, não monogamia é só uma licença para promiscuidade, para putaria. E aí entra tudo, entra muito forte nisso que a gente chama de cultura sexual negativa, né? Que é uma visão pejorativa que a gente tem sobre o sexo, sobre a sexualidade. E principalmente a sexualidade da mulher, né? Porque o homem, né, quando ele ele come várias mulheres, e aliás, eu já fiz muitas e muitas análises da linguagem, né? Essa linguagem comer é uma linguagem baseada no consumo, é uma lógica de consumo. Eu comi um hambúrguer, eu comi uma mulher, mas não vamos entrar aqui agora. Mas o homem, quando ele come várias mulheres, ele se orgulha disso, né? Então ele é o garanhão, ele é o pegador, e todos os homens ficam com inveja dele. A mulher, se ela der, de novo a palavra, para vários caras, ela é a puta, ela é a piranha, ela é a vadia, ela é a vagabunda. Então já existe na nossa cabeça uma visão pejorativa da mulher sexual. É justamente aham. o oposto da visão que a gente tem do homem. Então, por exemplo, o homem ele se orgulha. É muito interessante ver, por exemplo, agora como a gente está vivendo a era dos aplicativos de relacionamento, é muito comum o homem mandar nudes, ele manda nudes sem, sem ser solicitado, né? Mas ele vai lá e mostra e manda uma foto do pau dele. Assim. Aí ele sai mandando para todo mundo e dá para ver que ele tem um orgulho. Nossa, eu estou mostrando meu aparato sexual aqui. É muito difícil você imaginar a mulher fazendo isso. Ela ter esse orgulho, vou mandar foto da minha vagina, né? A mulher tende a ter uma certa vergonha e o homem tem um orgulho. Tanto que ele sai mostrando, mesmo sem ser solicitado, que agora em muitos países passou a ser considerado crime, né? É de fato, né? É uma importunação sexual. Mas isso mostra como que é diferente, como o homem pôde, né? É muito comum, por exemplo, ver. Antigamente tinha muito isso. O homem, quando fazia 15 anos, o pai ia lá e levava ele num prostíbulo. Filho, agora você vai se tornar homem. Aí, se a gente tentar imaginar o oposto, imagina a mulher fez 15 anos e agora o pai dela vai levar ela. Minha filha, agora eu vou te levar para você ter sua iniciação sexual, para você virar mulher. É impensável isso, né? Então, o tratamento que se dá para a sexualidade masculina e para a sexualidade feminina é muito contrastante. E isso tem que ser um elemento que faz a gente pensar, questionar a justiça desse sistema. Como pode ser justo? Como pode ser justo que uma coisa para o homem seja boa e uma coisa para a mulher seja ruim? Então a gente tem que perceber a incoerência, a incongruência, a injustiça. Eu acho que só quando você começa a perceber e entender, aí você pode ter essa motivação para querer mudar. Mas eu acho que começa tudo muito pela compreensão, né? E aí, nesse sentido, é que é importante pessoas como você estarem falando sobre isso, trazendo essas reflexões. Eu acho que é por aí que tudo começa, né? Sim, e não é fácil, aliás, não é rápido e também não é fácil, porque nós mulheres somos realmente muito mais atacadas nessa questão sexual do que os homens. Eu lembro que quando eu e meu marido, nós assumimos que éramos liberais, houve assim um choque muito grande na comunidade religiosa, né? Nossa família, então, nem se fala. Foi bem chocante. E nós sofremos muitos ataques, né, dessas comunidades, justamente dizendo tudo isso que você já postou, né, aquelas frases prontas. Ah, mas isso é uma permissão para trair, isso aí vocês
você vão para o inferno, isso é pecado, várias coisas, sabe, que nós acabamos ouvindo. Até hoje a gente ouve, né, esse tipo de ataque, mas não nos afetou tanto. E eu vou te explicar por quê. Nós já vínhamos num processo, né? Lembra que eu falei? São 7 anos de casamento monogâmico, depois uns 3, 4 anos de transição, e a partir disso, a gente acho que tinha o quê? Mais uns 7, 8 anos já trabalhando a nossa consciência, mudando o nosso pensamento, né? Reorganizando os nossos conceitos e crenças para nos prepararmos para esses momentos. Porque se esse tipo de ataque acontece quando a gente não está muito bem embasado, quando a gente não está muito firme ainda, né, na nossa nova compreensão de vida, olha, é muito difícil. A gente realmente se sente atacado, a gente se sente muito na dúvida, a gente fica muito triste, a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado, né? Então, como nós passamos já estávamos preparados para assumir, para realmente viver uma nova vida, um novo conceito, nós não sofremos tanto. Então, as pessoas as pessoas falam essas coisas, né, de mim, me xingam, enfim. E muita gente fala, como é que você consegue aguentar isso plenamente? Eu falei, gente, não é que eu não é, porque não é problema meu. Quando as pessoas falam isso, elas estão falando delas, elas não estão falando de mim. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço e eu sei aonde eu estou, né? As pessoas que começam a me atacar, elas não sabem onde elas estão. Elas justamente atacam porque elas estão me vendo, não só a mim, mas vendo várias outras pessoas, de repente, que elas gostariam, de repente, de fazer, gostariam de experimentar, gostariam de ter essa coragem, enfim, não sei, né? E não conseguem ainda, não estão prontas para isso. Para resumir tudo, Felipe, uns 7, 8 meses depois que a gente assumiu, e foi uma comoção total, nós começamos a receber muitas mensagens de várias dessas pessoas que acabaram nos atacando, né, pedindo para explicar melhor como é que funcionava o relacionamento aberto. Então, a prática, aliás, a teoria sendo vista na prática, né? Foi muito bacana a gente poder presenciar esse momento. Você vê aí como a compreensão é importante, né? Você como psicólogo, você tem essa compreensão desse fenômeno da projeção, né? Da transferência. Então a gente entende que as pessoas projetam nos outros os próprios medos, as próprias crenças. Então quando alguém aponta o dedo para você e fala algo de você, na verdade ela de fato está falando sobre ela mesma. Ela está projetando, né, ali a visão de mundo dela. Não é algo sobre você mesma. É uma briga dela com ela mesma, né? Porque se ela tá tão incomodada assim, é porque de alguma forma mexeu com algo dela. Porque senão ela poderia simplesmente ficar indiferente, né? É igual, por exemplo, a homofobia. Pode ser que um homem heterossexual, uma mulher heterossexual, não se interesse, não se atraia por pessoas do mesmo sexo. Agora, por que ela fica incomodada? Porque se ela não se atrai, ok, ela vai ver um outro homem com outro homem e vai simplesmente seguir o caminho dela. Mas na hora que incomoda é porque de alguma forma pegou em algo dela. E aí ela começa a projetar. E aí que ela começa a ficar, então, com preconceito homofóbico, ela passa a atacar. Toda vez que alguém ataca é porque de alguma forma ela está se sentindo ameaçada, né? São reflexos que a gente chama de luta e fuga, né? Toda vez que a gente se sente ameaçado, a gente tem essa necessidade de atacar como uma forma de se defender. Então, se a gente entende isso, já facilita muita coisa. Mas, de fato, nenhum ser humano é uma ilha, né? Tem essa frase clássica, nenhum ser humano é uma ilha. Então, nós somos programados biologicamente para nos importar muito com a reputação.
porque isso em algum momento do nosso passado foi muito importante. Então é muito difícil você sozinho realmente enfrentar toda um ataque, uma crítica, um preconceito. Você precisa ter pessoas que de alguma forma estejam com você naquele processo. É, Você conseguiu passar por isso porque você estava com seu marido. Dificilmente, né? Se você não tivesse o apoio dele, você ia se sentir talvez muito sozinha naquele momento. Então a gente precisa de parceiros nesse processo. E é por isso que é sim, importante essas comunidades, né? Que a gente está tentando criar, comunidades não monogâmicas, por exemplo. A gente tem um grupo no Telegram com muita gente. A gente faz grupos de encontro, porque a gente precisa realmente de pessoas que consigam pensar semelhante para poder, de alguma forma, legitimar o que a gente está fazendo. A gente não dá para dizer que uma pessoa tem 100% de autonomia. A gente precisa, né? O ser humano ele é um ser muito gregário, então a gente se apoia mesmo nas outras pessoas. Então não dá para desbravar isso tudo sozinho, né? A gente precisa de pegar a mão em alguém que também já seguiu esse caminho. Eu acho que é o que as pessoas fazem com você, né? Você já desbravou um caminho, né? Levou lá muitos anos desbravando, então agora fica mais fácil de você pegar na mão de uma dessas mulheres e acompanhar ela nessa trajetória. é Porque você já tem verdade, essa experiência, você já esteve nesse lugar. Então é fica muito verdade. mais fácil do que se essa pessoa tivesse que fazer tudo isso sozinha, É, né? é verdade, Felipe. Você falou uma coisa muito real e é algo que eu sempre quis fazer, que é ter essa comunidade de apoio mesmo, né? Porque a gente sentiu isso bem no começo, né? Quando nós entramos na área dos relacionamentos abertos, eu já senti essa diferença. Quando você começa a conhecer outras pessoas que também pensam como você, que você cria ali aquela sua comunidade, você está num porto seguro. É muito mais fácil de passar por problemas futuros, né? E hoje eu tenho, assim, realizei um sonho, sabe? Porque eu tenho uma casa Z, a gente abriu a casa Z foi em agosto do ano passado, que é justamente um espaço de acolhimento para esse público, aberto e liberal, tá? Por quê? Porque a gente sente a importância de estar em comunidade, a importância de poder se apoiar um outro, de trocar ideias, né? Eu vejo que, principalmente, o público do liberal, ele é muito focado no sexo, na parte final da coisa, né? Então, tudo que acontece no meio, ele é ou para uma casa de swing, ou para uma balada liberal, ou para uma festa, é sempre o foco lá no final. E eu Uhum. e eu estava sentindo muita falta de ter algo no social, principalmente para esse público, para se apoiar, se ajudar, né? E realmente, como você disse, ter essa base comunitária porque nós não somos sozinhos, né? A gente se ajuda o tempo todo, vivemos em comunidades. Então, hoje, a Casa Z é isso, né? Além de ter o meu consultório aqui, eu promovo alguns eventos diversos. Às vezes eu chamo um amigo que faz stand-up comedy para fazer um show, e aí o pessoal vem, se reúne aqui. Outro dia vai ser um pintor que vai fazer desenhos ao vivo. Semana passada, semana retrasada, foi um casal de fotógrafos que veio falar sobre o trabalho deles, como que faz fotografia, qual que é o melhor ângulo, né? E essa semana vai ser um show musical. Eu vou estar fazendo um pouquinho de música, vou cantar com a galera, né? Uhum. Então, a ideia da Casa Z é essa: trazer, abrir esse espaço comunitário para quem é do público liberal e de relacionamento aberto. Exato. A gente precisa mesmo de uma rede, né? Rede. A ideia de rede de suporte, rede de apoio é muito importante. E aí isso me faz pensar até numa questão que eu acho paradoxal, às vezes. Até, para mim é um pouco paradoxal, mas outro dia me veio esse pensamento de que
por um lado, a mulher ela está querendo ficar independente sexualmente, né? E principalmente independente dessa visão que privilegia os homens. Mas às vezes eu percebo que, paradoxalmente, é mais fácil uma mulher se libertar sexualmente quando ela tem o apoio de um homem ajudando ela, um homem que tem uma cabeça aberta e que de alguma forma esteja encorajando ela, sabe? Eu vejo que isso faz muita diferença. As pessoas, eu conheço, né, muitas mulheres que se empoderaram assim, mas eu vejo que o homem, paradoxalmente, acabou tendo um papel muito importante, né? Por exemplo, principalmente quando são casados. É muito difícil que uma mulher casada ela consiga se soltar sexualmente se o homem não tiver também pensando mais, se não tiver na mesma sintonia, né? É, Então a gente precisa de pessoas, até parceiros amorosos, que vão nos botar para frente, né? uhum. Então a gente precisa selecionar bem com quem a gente tá, porque dependendo de quem você tá, que você se relaciona, essa pessoa vai reforçar mais ainda a sua prisão, ou não. Ou ela vai te dar a mão, vai te dar apoio, vai te encorajar, fala, vai lá, isso mesmo. Se descobre, né? Igual o seu marido perguntava, fala seus pensamentos, fala suas fantasias, eu quero saber. Ele estava encorajando você. E isso Sim. certamente te ajudou. A gente Não, precisa do apoio certeza, um do outro, isso é um fato. Não é? certeza, certeza, viu, Felipe? E eu penso o seguinte, eu sou feminista, mas eu enxergo o feminismo com aquela coisa da igualdade e não de um ser melhor do que o outro, Uhum. né? Afinal de contas, tanto o homem quanto a mulher têm diferenças. A gente não é igual, mas na questão do reconhecimento social, eu acho que o grande lance da liberdade, do empoderamento, de você conseguir se sentir bem como mulher e como homem, é ser reconhecido. Ser reconhecido pelo seu trabalho, ser reconhecido pelo que você faz, ser reconhecido como ser humano. E acho que é aí que é o ponto que o feminismo bate muito na tecla. Porque até pouco tempo atrás, aliás, minto, se a gente for olhar em algumas coisas, ainda na nossa atualidade, tem lugares em que a mulher não é vista como ser humano. Então, enquanto a gente não tiver um reconhecimento, gente, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu posso fazer as coisas, eu tenho direitos, eu tenho desejos, né? E vai ficar essa lutinha, vai ficar essa briguinha aí, né? É. Porque nós precisamos lutar, isso é até uma questão de sobrevivência. Como que nós podemos seguir em frente se nós não temos reconhecimento de que as mulheres são seres humanos? Então, isso é muito sério. Em relação aos parceiros, sem dúvida alguma. Tanto é que o símbolo da nossa marca, né, Marina e Márcio, é uma borboleta com asas simétricas, porque a gente não consegue levantar voo se não tiver com as duas asas funcionando iguais. Se a borboleta tem uma asa quebrada, ela não vai voar direito. Se ela tiver uma asa menor do que a outra, também não vai conseguir voar tão bem quanto aquela que está com as duas asas funcionando perfeitamente. Então, é assim que eu enxergo um relacionamento entre homem e mulher, né? Não é que Uhum. um é mais ou melhor ou maior, não existe isso. Os dois têm que se apoiar e têm que se ajudar o tempo todo, seja fora de casa, no trabalho, ou seja no Uhum. trabalho dentro de casa também, né? É um caminho junto. É. Por isso o mundo todo lá fora já vai jogar pedra em você, se você não tiver apoio nem dentro da sua casa, fica muito difícil, né? Então eu acho que toda mulher deveria procurar homens feministas, né? Homens É, feministas. Jamais eu vi a Regina Navarro é que fala isso. Se um homem, se qualquer pessoa que não seja feminista nesse mundo, ela é, no mínimo, ou ela é ignorante ou ela é mal intencionada, porque é uma questão de resgate da humanidade, né? Do nosso lado colaborativo. Todos têm que ser feministas, porque
é ultrajante a forma como as mulheres são tratadas e foram tratadas. Não tem como você não se indignar e não querer fazer nada a respeito. Se a pessoa está indiferente ao movimento feminista, provavelmente essa já não é uma boa pessoa para se estar se relacionando, porque ela não consegue fazer empatia com todo o sofrimento das mulheres, né? Complica muito. Mas eu estou vendo que tem algumas perguntas passando aqui, e às vezes fica difícil de responder, porque os comentários vão subindo, né? É, Mas alguém, teve uma pessoa que pediu para falar mais sobre não monogamia no contexto LGBT, eu vou fazer isso, tá? tá Tem uma pessoa bom. que está perguntando assim, existe crise na relação aberta? É verdade. Tem pessoas Nossa, perguntando se elas te xingam de alguma forma, né? Porque você estava falando de ser criticado, se as pessoas te xingam. E aí teve sim. uma pergunta da Tati Bacinha aqui, por que esse assunto atrai muito mais as mulheres que os homens? Não ficou muito claro exatamente o que ela queria perguntar, mas se ela quiser perguntar de novo, pode ser. Mas uma coisa que a gente fala que certamente, por exemplo, na comunidade da não monogamia, até publiquei um post sobre isso, né? E as pessoas que acessam o post, 81% das pessoas que acessam a minha página são de mulheres, e só 17% são de homens. E uma coisa é fato, é que o homem, ele está num lugar de privilégio, então ele não tem uma motivação imediata para querer mudar as coisas, né? O pessoal sempre faz essa brincadeira, para os homens as relações sempre foram abertas, no sentido de que os homens sempre tiveram liberdade sexual. Então é natural que seja que a não monogamia seja um movimento eminentemente feminista, porque foi a mulher que foi mais profundamente, ou 10 vezes mais castrada do que o homem, né? E aí alguém está perguntando, e quanto aos aproveitadores que ingressam nesse movimento para se dar bem sexualmente? Interessante. Olha, gente, mas vai ter aproveitador em todos os movimentos, né? Sempre vai ter alguém que vai se achar o espertão da rodada e a gente precisa estar atento a isso também, né? E eu não sei se tem alguma coisa específica para a gente prestar atenção, mas talvez no básico a gente já consegue se livrar de aproveitadores, né? Ou seja, não confie muito em pessoas que você não conhece logo de cara. Se você está falando do movimento liberal, por exemplo, não marque encontros com pessoas que você não conhece, ainda mais se for por aplicativo, né, por rede social, o que está acontecendo de crimes aí por causa disso, gente, tá absurdo. Então, marca em lugar público, marca com um amigo junto, deixa alguém avisado que você está saindo. Sabe, são essas regras básicas de segurança, né? Acho que se a gente segue essa cartilhazinha, a gente já consegue não entrar em muita fria. Sim, sim. Por isso é que você escreveu até um livro, né? O mínimo necessário que você precisa saber para ingressar nesse meio swing, né? Com certeza tem muitas dicas importantes. Bom, Ana Karina Lino tá perguntando assim, já aconteceu de se apaixonar na relação aberta? Aí, Ana Karina, a gente faz muitas lives aqui, né, sobre não monogamia. E tem muitas e muitas perguntas clássicas sobre não monogamia que em muitos momentos a gente já andou respondendo. O pessoal pergunta muito, é, as pessoas não monogâmicas sentem ciúmes? Ou então será que você não tem medo de se apaixonar por alguém na hora de abrir relação? Em outros momentos a gente já pode até se aprofundar mais sobre isso. Hoje a gente está falando de um tema muito específico. Mas, já que você perguntou, eu vou responder essa sua pergunta de uma forma talvez um pouco diferente. Certamente acontece das pessoas se apaixonarem na relação aberta, da mesma forma que acontece delas se apaixonarem na relação fechada. Porém, existe uma diferença, que quando você se apaixona numa relação aberta, você tem a possibilidade de vivenciar essa paixão ao mesmo tempo que você fica com seu companheiro. Quando você está numa relação monogâmica, na hora que você se apaixona por alguém, você passa a viver um dilema muito grande. Um dilema que ele é, inclusive, um gerador de muito sofrimento psíquico, porque você tem que escolher. Nossa, eu
Eu abro mão da minha relação, que eu gosto muito, ou eu abro mão da minha paixão? De alguma forma, você tem que... Dos dois lados, você vai sair mal. Porque se você abrir mão do seu casamento, você vai sofrer muito. Se você abrir mão da sua paixão, você também vai sentir que está perdendo uma parte muito grande. E no relacionamento não monogâmico, você pode conciliar essas duas coisas. Você não precisa escolher um ou outro. É um e outro. Um e outro. Essa que é a ideia da não monogamia, é somar. E aí, já que você perguntou sobre isso, eu vou até ler um relato que eu recebi aqui. Eu recebo muitas mensagens de pessoas, às vezes até pedindo ajuda. E eu vou ler uma mensagem que eu recebi, é justamente sobre isso, Ana Karina. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas ela escreveu assim: olha, eu preciso da sua ajuda. Eu sou bissexual e vivo um relacionamento monogâmico há 2 anos. Sempre nos demos muito bem, eu sempre fui fiel a esse relacionamento, como manda a monogamia. Desde o início eu falei da minha opção sexual e não escondo. Ao mesmo tempo, estou nesse relacionamento heterosão. Só que há alguns meses eu conheci uma pessoa no trabalho, uma mulher, que eu me apaixonei no primeiro momento que a vi. Foi uma energia fora do comum, um encontro raro da vida. Tenho uma admiração alucinada por ela, ela é incrível. Ela, inclusive, vive um relacionamento aberto com a companheira dela. E há alguns dias ela conversou comigo e assumiu sentimentos por mim, vontade de ficar comigo. Tem amor e muito desejo envolvido por ambas as partes. Aí ela pergunta: como eu inicio esse assunto com meu companheiro sem machucar? Acredito que ele não aprovaria, mas eu não queria ter que desfazer meu relacionamento. Então aqui a gente tem um exemplo muito significativo. Porque ela já está falando assim: eu não queria ter que desfazer do meu relacionamento. Então ela está feliz no relacionamento, mas ela corre o risco de se ver obrigada a ter que abrir mão dele para poder se entregar a essa experiência incrível que ela encontrou, um encontro raro da vida, né? Ao mesmo tempo, essa mulher que ela encontrou, ela está numa relação aberta. E ela disse que quer viver coisas com ela. Então, dá para ver muito bem a diferença. As duas se apaixonaram uma pela outra, só que uma está numa relação fechada, então está querendo aprovação do marido para poder viver aquilo, e a outra está numa relação aberta. Então ela simplesmente falou: vamos nessa, vamos pular, vamos viver. Então, quando as pessoas me perguntam: você não tem medo de se apaixonar numa relação aberta? Eu falo assim: olha, eu tenho muito medo de se apaixonar numa relação fechada. Uma relação... Se você se apaixonar por alguém, torça para você estar numa relação aberta, porque aí você vai poder conciliar essas coisas. Se você não tiver numa relação aberta, você vai viver um sofrimento extremo, porque é muito ruim você ter que se dividir no meio, você se rasgar no meio, você se trair. Em última instância, você tá tendo que... a pessoa vai ter que se trair para não trair a outra pessoa, mas a traição ela acontece do mesmo jeito. O que a gente almeja é uma relação que não precisa ter traição de ninguém. Eu nem traio o outro, nem traio a mim mesmo. Isso é o que a gente pretende com a não monogamia, né? Não sei se isso fez sentido para você, Marina. Não, todo sentido, né? Inclusive, a gente passou por isso. Eu me apaixonei por alguém e a gente teve justamente essa crise aí. A gente já vivia uma relação, né, aberta, mas veio toda essa questão da crise. Poxa, mas como assim? Você está apaixonada? Você vai me largar? Não, não é. Ter relacionamento é uma coisa, não vou me desfazer do relacionamento de forma alguma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria muito de viver uma paixão que gente, paixão é passageiro, paixão, né? Você vive, acabou, tchau. Não tem continuidade, é muito difícil conseguir uma continuidade, né? Para que a paixão se transforme em amor, se transforme em relacionamento, vai precisar ter uma série de encontros ali entre as duas pessoas, né? Uma série de conexões que não são apenas sexuais, não são apenas emocionais, são vários fatores ali, né? Então, via de regra, o que acontece na maioria das vezes a paixão é muito rápida e passageira. E muito forte. Agora, se você não dá vazão para ela, aquilo vai virando uma obsessão na sua cabeça. Porque isso é o que é o problema. Se você interdita a paixão, aquilo vai crescendo tanto na fantasia da pessoa
que ela acaba largando mesmo o relacionamento para ir. E às vezes era só uma coisa passageira. Se você deixasse ali lá, ela ia, vivia e voltava. E não tinha problema. Agora, se você interdita, aí você corre um sério risco de realmente afastar a pessoa de você. Uhum. Então a gente tem que pensar bem, né, nessa questão de como a gente lida com isso. Agora, tem duas perguntas aqui que seria bom você responder mesmo agora que eu estou vendo, porque já que você orienta casais na abertura, essas são as duas questões, eu acho que mais comuns que chegam para mim. É bem provável que chegue para você, são as duas principais. Tá. Primeira, a questão dos ciúmes. A pessoa pergunta aqui, só é possível superá-lo com terapias? Tem alguma outra dica para esse distúrbio? Esse é o tema, é a pergunta 1. Já vou fazer logo a segunda pergunta, que é a Mano. clássica também. A grande questão, eu me descobri não monogâmico, só que minha esposa é monogâmica. O que eu faço? Então eu recebo muito dessa questão, né? Eu quero abrir a relação e meu marido não quer abrir. O que eu faço? O que se faz quando um quer abrir, outro não quer abrir? Como é que você media esse conflito que pode ser bem assim, Difícil. gerar muito sofrimento É, também, é, muito é difícil. difícil. Bom, primeiro dos ciúmes, né? A questão dos ciúmes, não necessariamente só a terapia resolve, tá? Se você tiver um ciúme já a nível patológico, que realmente te impede de viver, te impede de prosseguir o seu dia a dia normalmente, aí sim, meu, terapia, pelo amor de Deus. Agora, se é aquele ciúme que você pensa de vez em quando, que você sente uma pontinha aqui, um mimimizinho, sabe? Você consegue, de repente, ir trabalhando ele sozinho, tá? Sozinho e junto com o teu parceiro. Se você é casado, melhor ainda. Você precisa entender o teu valor. Eu acho que a questão dos ciúmes, ela vem porque a gente se sente, em algum momento, desvalorizado. Você achou aquela outra pessoa muito melhor do que você. Você achou que aquela outra figura pode substituir você no amor do parceiro, e aí por isso acontece o ciúme. Então, os filmes, você não vai trabalhar o parceiro, você não vai trabalhar a terceira pessoa, você vai trabalhar você. Você vai trabalhar na tua autoestima. Você vai melhorar a si mesmo. O que eu posso fazer por mim? Para eu me sentir melhor, para eu me sentir mais viva, para eu me sentir mais mulher, né? Ou mais homem, enfim. Você pode trabalhar exatamente essas questões. Se você tem maturidade suficiente para fazer isso sozinho, ok. Agora, se você começar a perceber que está difícil levar isso sozinho, porque você não vai ter muito com quem conversar, né? Geralmente as pessoas para quem você conta esse tipo de coisa já vêm com as respostas prontas, tipo, tranca ele em casa. Põe uma coleira. Põe não sei o quê. Entendeu? Não é essa a questão. Isso não vai resolver nada para você. Então, se você sentir que está difícil, sim, procure uma ajuda psicológica. E às vezes você não precisa fazer aquela terapia semanal, longa. Você pode fazer uma terapia mais focada. Você pode fazer algo específico para esse teu problema, tá? Eu acho que sempre vale a pena, tá? E só antes de responder a outra pergunta, só lembrando que nós, psicólogos, gente, nós somos normais. A gente não tem bolinha de cristal e a gente não tem varinha de condão e a gente não vai mudar nada na vida de vocês se vocês não mudarem, ok? Nós estamos aqui só para ouvir e refletir vocês. Tá? Então, não tenham medo de um psicólogo, não tenham medo de fazer terapia e não tenham medo de pedir ajuda para um profissional que vai conseguir te ajudar, tá bom? A outra pergunta sobre um parceiro quer abrir a relação e o outro não. O que acontece? Geralmente, essa pergunta vem para mim quando o parceiro que pensa em abrir a relação nem falou nada sobre o assunto com a parceira. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é mostre para ele o que é a não monogamia. O que é que você quer fazer? Você quer ter uma relação aberta? Você quer ter, de repente, só uma experiência pontual?
você quer ser não monogâmico, abrir totalmente, né? Então, veja exatamente o que você quer, saiba tudo sobre isso que você quer, e aí você começa a ensinar o seu parceiro sobre esse teu desejo. Como que você vai ensiná-lo? Você vai mostrar uma reportagem, você vai mostrar um filme, vai comprar um livro, vai trocar uma ideia. Pega uma matéria, sei lá, Will Smith está com relacionamento aberto e joga essa matéria para o seu parceiro. Olha, você viu que o Will Smith abriu o relacionamento? O que você pensa disso? Você acha legal? Porque você precisa entender o que o seu parceiro pensa sobre isso. Às vezes ele está pensando a mesma coisa e você não sabe. Às vezes ele também está querendo abrir e você não sabe. Né? Então, às vezes o negócio pode ser mais rápido do que você pensa. Às vezes não. Às vezes ele vai travar isso por completo, ele vai falar assim de forma alguma, não quero pensar nisso, isso é coisa, não é para mim, e aí você vai ter um problema mais sério. Agora, se você já está nessa fase em que vocês já conversaram sobre abrir a relação e ele está irredutível na monogamia, está na hora de você realmente pensar no seu futuro, tá? Vocês já conversaram, já discutiram, ele é monogâmico, fiel, não vai mudar, e você é não monogâmico, fiel, não vai mudar. Vocês precisam ser maduros, né, com muita maturidade, dois adultos conversando, precisam se juntar e entender que futuro a relação de vocês vai ter, tá bom? A terapia de casal ela pode ser útil nesses casos também, né? Sim. Eu atuo como terapeuta de casal e eu vejo que esses temas eles têm um potencial assim explosivo, assim, em termos de conflito emocional. Pode ser realmente experiências muito difíceis, sabe? As pessoas podem se machucar muito. Então, cada vez mais eu tenho tido convicção de que as pessoas que querem abrir a relação ou começar a entrar na não monogamia, elas devem pedir ajuda para alguém, sabe? Porque a gente não deve subestimar a não monogamia. Talvez eu fale isso porque, como eu sou terapeuta de casal, eu vejo muitas pessoas chegando assim com muitos e muitos problemas. Então isso me fez começar a falar, nossa, como que isso pode ser difícil para as pessoas. Então eu acho que o ideal é as pessoas nunca subestimarem. O ideal é elas se prepararem, estudarem, irem devagar, da forma mais gradual possível, conversar bastante, ver filme, ler série, livros, assistir lives. Eu realmente sugiro que as pessoas elas vão entrando bem devagar, porque é fácil, é um terreno, eu digo que é um terreno minado. Ali muita coisa pode dar errado se você não souber o que você está fazendo. Então, e quem puder fazer terapia de casal, né, até para preparar, não é? Você trabalha assim também, né? Você ajuda casais a abrir a relação, né? É o que eu faço também. Então, quem puder também ter isso ajuda bastante, porque quem já passou por isso tudo já tem mais ou menos uma ideia de onde estão né, essas minas, né? É onde é que a coisa pode estourar feio, qual cuidado você tem que ter, qual cautela, né? Tem alguém perguntando aqui, gente, Marina, qual que é a abordagem psicológica que você atende no seu consultório? E outra pessoa perguntou aqui, é possível a pessoa ser do meio liberal e ser monogâmica ao mesmo tempo? E tem alguém pedindo para mandar beijo para a Chapada dos Veadeiros. Eu não entendi por quê, mas você tem alguma relação com a Chapada? Olha, Vixe, eu até me perdi na pergunta. Sim, eu atendo pela TCC, tá? No meu consultório. Porque quando me formei, eu comecei a fazer abordagem psicanalítica, achava o máximo. Mas no dia a dia, eu fui percebendo que as pessoas precisavam de mais dinâmica, né? Precisavam de mais movimento. Elas não tinham muita paciência para ficar analisando todo o passado e tal, tal, tal.
Então, conforme a prática, eu fui mudando para TCC e hoje eu só trabalho com isso, porque eu acho que essa mudança dos pensamentos automáticos, das crenças, tal, elas são fundamentais para a gente viver uma vida mais coerente e viver uma vida menos culposa, né? Vamos colocar dessa forma. E se é possível ser um casal liberal monogâmico, é possível, sim, tá? Porque, vamos lá, gente, o universo liberal, ele abriga diversas práticas. E nem todas essas práticas envolvem terceiras pessoas. Como, por exemplo, o exibicionismo. Um casal que é exibicionista, ele não interage com nenhuma outra pessoa. Eles são um casal fechado. Então, eles estão ali entre eles, ficam só entre eles, tanto afetiva quanto sexualmente, mas eles são exibicionistas. E eles se encontram muito bem dentro do universo liberal. Eles se encaixam perfeitamente como um casal liberal, já que ali eles têm liberdade para mostrar-se, né, da forma que eles mais curtam ou gostam. Então, sim, é muito possível ser um casal liberal e monogâmico. É. E aí, o casal pode ser voyeur também, gostar de ver, né? Eu conheço casais que eles vão na casa de swing, eles vêm, se excitam com tudo aquilo e depois voltam para casa e eles fazem sexo entre eles mesmos, né? Então, realmente é possível. É, tem uma pessoa aqui que tá dizendo não dá para perder uma frase dessa live. Dash tem. E outra pessoa dizendo aqui que quando toca no assunto foge, fica bravo, o que que faço, né? De novo é aquela mesma questão, né? Quando ele toca nesse assunto de abrir, de querer, a mulher foge, fica brava. Então, é aquilo que a gente está falando, não é simples, né? É fazer essa negociação, principalmente no início, né? E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que, assim, a pessoa que propõe abrir a relação, em geral, ela já está pensando nisso há muito tempo, né? Aquilo não surgiu agora, ela já está pensando naquilo há muito tempo, ela já leu, ela já conhece outras pessoas, ela já acompanha lives, já. E às vezes a pessoa que está ouvindo aquilo, ela está ouvindo pela primeira vez, e então ela não teve tempo ainda de processar. Então, o ideal é que a gente tenha muita paciência, é preciso muita paciência. Paciência também é uma expressão, é uma forma de expressão de amor, né? Do amor. Então, Então você tá. ter paciência, você acolher os medos da pessoa, e devagar, sem pressionar, né? Sem colocar a pessoa contra a parede. E o ideal, como você falou, ir comendo pelas beiradas, né? Começa falando de uma matéria, de um filme. Olha só, você já imaginou algo assim? Então, começar, né, de uma forma suave, não chegar de cara e já falar assim, eu quero abrir a relação, vamos abrir. Isso realmente Muito pode ser muito prejudicial. difícil para a pessoa que nunca pensou naquilo, ela é demais, pega ela de surpresa, né? Às vezes ela tem uma mentalidade lá de 30 anos de monogamia, então você não consegue mudar esse mindset de uma hora para outra. É uma mudança que ela vai sendo processada aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, né? É uma maturação. Então, acho que a gente deve levar isso em consideração. É. Bom, Marina, olha, eu quero, Já quero, vai quero encerrar? Eu ia contar dois exemplos. Você quer É tanta colocar coisa para exemplo? conversar, né? Pode colocar, claro, por Dá favor. tempo? Com certeza. Então, porque você falou desse assunto, eu lembrei, a gente criou um curso para casais liberais, né? Então, a gente dá esse curso desde 2017, eu e meu marido. Já são mais de 200 alunos que passaram por nossos cursos, e a gente faz apenas 10 casais por turma. São cursos com turmas reduzidas mesmo, para a gente poder atender todo mundo. E então isso é muito marcante, porque em apenas uma vez aconteceu de um casal desse tipo. Ele chegou no curso, o marido todo felizão, todo animado para abrir a relação, e a mulher não sabia nem do que se tratava. E quando eles foram se apresentar na frente, e ela falou assim, gente, eu não sabia que era curso de liberal, meu marido me enganou, ele falou que era um curso da empresa. Eu tô aqui, eu não acredito em nada disso que vocês estão falando, não sei nem o que eu estou fazendo aqui.
E aí a gente ficou assim, eu e o Márcio, né, meu marido, a gente ficou, meu Deus, bom, segue o barco, né? Tá no curso, eu vou fazer. Ó, resumindo tudo, no final do curso, ela estava feliz, ela estava sorridente, ela estava já comprando uma roupinha de balada. E eu falei assim: escuta, mas você não acreditava, né, no amor não monogâmico? Ela, mas é porque eu achei que era outra coisa. E o curso de vocês me mostrou o que que é, me mostrou o que que eu posso fazer, como é que eu posso ser. Olha, isso tem uns 4 anos já. E desses 4 anos a gente vira e mexe, encontra com eles nas comunidades e ela está feliz, ele está feliz, porque eles entenderam o que é a não monogamia, o que é um relacionamento aberto, um relacionamento liberal, enfim, aquilo que eles querem entrar. Então, gente, eu sempre falo, contra o preconceito, só o conhecimento. Se você está com alguma dúvida, se você tem algum problema, alguma pontinha ainda de ciúmes, de dúvida, procure conhecimento, porque é isso que vai te salvar. Isso é fundamental mesmo, porque às vezes a pessoa ela fica muito brava e rejeita porque ela não sabe exatamente o que que é, ela acha que é uma bagunça, ela não entende que tem regras, que tem combinados, ela acha que a outra pessoa não ama mais ela, não deseja mais ela. Então, muitas dessas crenças equivocadas, a pessoa está reagindo muito a essas crenças. Quando ela começa a entender que não, que você, né, é sempre importante falar: isso não quer dizer que eu parei de te amar, isso não quer dizer que eu não quero, que eu não gosto mais da nossa relação, é, isso não quer dizer que eu não te desejo mais, e também não é uma bagunça, a gente vai conversar, a gente vai ver como vai ficar melhor para cada um, a gente vai ver quais são os limites de cada um. Quando a pessoa vê que, né, que é uma coisa assim mais organizada, mais humanizada, fica mais fácil dela e se abrindo, sabe? Então é muito importante a informação. Por outro lado, o Márcio aqui fez um comentário muito pertinente, e até é bom ver um comentário desse vindo, né, de homens, assim, porque ele está dizendo o seguinte: é preciso que o relacionamento esteja bem para propor a abertura. Tem muita esposa ou até esposo que não se sente amado, não se sente cuidado, e aí recebe uma proposta de abrir a relação. Aí fica difícil aceitar, né? Porque você tem que realmente ver qual é a intenção da outra pessoa. Se essa proposta de abrir a relação está vindo de um lugar que realmente serve à relação, que é no sentido de fazer a relação crescer, de enriquecer a relação, ou se é de fato porque a pessoa já não está mais gostando de você, mas ela não quer abrir mão, então, né, ela quer ter alguém ali sempre à disposição, mas aí ela quer abrir relação para poder ficar com outros, até que ache uma pessoa melhor do que você. Então, se tiver vindo desse lugar, né, de um lugar muito egocêntrico, de um lugar assim muito, é, tem que essa proposta, eu acho que abrir relação tem que vir de um lugar de amor mesmo, de um lugar assim de você querer expandir a intimidade, expandir a conexão, você querer enriquecer a relação, que os dois sejam mais felizes. Tem que vir desse lugar, né? Tem que ter uma, tem que ter um vínculo, né, bem construído, tem que ter o que a gente chama de cumplicidade. Eu acho que essa proposta tem que vir desse lugar de cumplicidade, sabe? Aí é outra história. Então a gente tem que realmente, né, não adianta botar tudo no mesmo lugar, porque as pessoas, elas realmente elas vêm com intenções, às vezes, muito diferentes, né? E outra coisa que a Marise agora está dizendo é que a não monogamia não salva a relação ruim. É preciso muito amor, amizade, parceria para dar certo e ser gostoso. Realmente, se você quiser ir para a não monogamia para salvar uma relação que está muito conflituosa, aí é como se você estivesse jogando gasolina na fogueira, né? Você, na verdade, provavelmente vai trazer mais problema para a relação. A Berê falou exatamente, amor e cumplicidade. Marina, você ia dar um segundo exemplo, né? Não, não era aquele mesmo. Mas tudo bem. Bom, Marina, eu estou adorando a conversa, as pessoas também estão adorando, elas estão dizendo aqui. Esse tema sempre suscita muitas perguntas,
A verdade é que se poderia falar muitas e muitas horas, né, Sim. sobre isso, com certeza. Não é à toa que você tem um curso sobre isso, eu já dei um workshop sobre isso também, de muitas horas. É um tema que ele é muito amplo, sabe? Ele faz interface com muitos aspectos, com muitas questões. Você pode olhar ele por muitos ângulos. É um tema bem amplo mesmo. Eu escrevi um livro sobre o assunto, quem tiver interesse, chama Não Monogamia Responsável, abrindo a relação com o cuidado que ela merece. E eu gosto muito desse subtítulo porque eu queria mesmo botar ênfase no cuidado, né? Nessa ética do cuidado. Lembrar do cuidado. Isso é uma coisa que tem que ser feito com cuidado, porque o cuidado é uma expressão do amor. E se não tem Uhum. cuidado, se não tem amor, aí, aí tem que ver se realmente vale a pena abrir a relação num contexto onde não tem cuidado e não tem amor, né? Porque o Aham. cuidado é fundamental. Marina, como é que as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho e... Pessoal, vocês podem me seguir aqui no Instagram mesmo, né? marinarote.ofc. Pode no meu site também, marinarote.com. Meu trabalho na Casa Z também, tem o Instagram, tem o site. Tá tudo Onde é no a meu Casa Z, Instagram. Marina? A Casa Onde é a Z Casa é Z? em São Paulo, fica no bairro de São Paulo. Pinheiros, tá? E a gente faz eventos periódicos aqui. A gente, como eu falei, essa quinta-feira vai ter um evento aqui. Você já encontra todas as informações lá no site, é casazsalazê.com, tá certo? E que mais? Ah, sim. Ah, e o Seu meu livro. Instagram de casal, para você saber mais, é onde a gente fala mais sobre relacionamento liberal, né? O meu pessoal fala mais de psicologia, e o de casal a gente fala mais pro liberal, que é casal Marina e Márcio, tudo junto. Ah, lá você também vai encontrar os nossos links, vai encontrar matérias, podcasts que nós já participamos, vai encontrar meu audiolivro lá também. A gente dá uma passeada, né? Como a gente costuma falar aqui, dá uma zapiada nos perfis para ver se interessa alguma coisa para vocês. E se interessar, a gente pode mandar uma mensagem que eu respondo. Tem alguma dúvida, eu atendo você. Se precisar realmente de uma terapia, de um acompanhamento para abrir a relação também, tá? Estou super à disposição. Ótimo. Nesse Instagram aqui na Monogamia Responsável, se vocês forem na bio, tem um link para o grupo do Telegram. É um grupo grande que a gente tem lá com umas 700 pessoas e tem muita troca lá, então é um bom lugar para quem está querendo trocar experiências também, dificuldades, depoimentos. E regularmente a gente faz encontros ao vivo, online, assim, através do Google Meet, para conversar, né? Olho no olho. Então tem muitas formas aí de ir adentrando esse universo para ter mais informação. E também quem precisar pode me escrever sem problema. A gente é muito disponível. A gente tem realmente muito, imagino que você também, né, Maria? Tem muito prazer em estar Muito. ajudando as pessoas com essas questões, que a gente sabe que é um tema muito relevante, muito significativo. A gente gosta de Aham. que faz, no final das contas. E eu gostei muito de te conhecer, viu, Felipe? Espero que um dia a gente se veja pessoalmente. Ah, tomara. Eu também adorei conhecer você. Quero agradecer novamente pela sua disponibilidade. Espero que a gente tenha muitos outros encontros desses também, né? Fazer outras lives, trazer outros temas específicos para conversar. Eu acho que quanto mais conversa, melhor, né? É por aí que é Sim. assim que as coisas começam. A gente conversando, se entendendo, compreendendo as coisas. Eu acho que é o melhor caminho mesmo para seguir. Tá bom? Então vamos Com mantendo certeza. Valeu, contato obrigada. e a gente se vê por aí. Muito obrigado por todo mundo que esteve aí acompanhando a gente. E até a próxima, né? Acompanhe aí nossos Instagrams, que sempre que tiver live vai estar divulgado lá, para vocês não perderem nada. E até breve. Boa noite Até. para todos. Tchau, Bom tchau. descanso. Um abraço. Tchau, Marina.